Olá, gente, bem-vindos para mais um encontro do História do Pensamento Cristão Moderno. Muito bom estar com vocês. Não tenho dúvidas que a gente vai aprofundar um pouquinho mais hoje de um evento muito importante para a modernidade, para a época moderna, que foi a Reforma Protestante. A gente já teceu comentários acerca de três fatores, né, que efetivamente moldaram e formaram a identidade do mundo moderno, que foi o Renascimento, a Reforma Protestante e a Revolução Científica. O conjugado ou o amálgama, a mistura desses três eventos, o Renascimento, a Reforma Protestante e a Revolução Científica, moldaram o sistema ético, cultural e a maneira como a gente hoje enxerga e vê o mundo moderno. O mundo moderno com o seu hedonismo, com a sua individualidade, o individualismo, o ceticismo e uma série de outras características filosóficas, de pensamento mesmo, de ideias, a ideia, né, da ciência como sendo a esse fator da verdade, de se estabelecer o que é verdade, o que não é verdade, através do crivo da ciência. É, Isso tudo é gerado dentro desse aspecto, dessas três questões ou três características ou os três eventos que são o Renascimento, a Reforma e a Revolução Científica. Eles prepararam e amoldaram efetivamente o nosso mundo moderno. Hoje a gente vive num mundo pós-moderno, mas embora a pós-modernidade criticava tanto, né, a modernidade, na verdade ela exacerba alguns valores da modernidade, como o próprio individualismo, o próprio niilismo, né, aquela ideia de se criticar tudo que é absoluto, entre outras questões. Então hoje a gente vai falar sobre a reforma, que sem dúvida alguma ela muda, né, ela transforma a maneira de ser do Ocidente. Então, a maneira de ser do Ocidente, ela é mudada e amoldada devido a esses três fatores, e hoje a gente vai ver um deles, que é a Reforma Protestante. Bem, então a nossa proposta é realizar então essa perspectiva hoje bem lacônica, bem resumida acerca da reforma e trazer algumas questões interessantes. A ideia então aqui é explicar, eu coloquei aqui explicar a amplitude da reforma, e aí eu coloquei o explicar aqui em letras garrafais, em letras maiúsculas, para entender a ideia da explicação, né? O que é o explicar? Vem da palavra latina explicare, que significa retirar as plicas. Os documentos romanos, eles vinham com fechados, né? Com plicas, com dobras. O explicare, ex é retirar para fora, acho que eu já comentei isso com vocês. Retirar é abrir, tirar as plicas. As plicas, ou seja, tirar as dobras para eu poder enxergar com mais clareza o que está dentro, o que é importante, qual o conteúdo. Então essa é a nossa ideia desse bate-papo hoje, que eu penso que tem tudo a ver, viu, gente? Não só pela questão teológica, pela questão cristã, mas pela questão de ser cidadão ocidental. Sem dúvida nenhuma, gente, a reforma, ela moldou, ela é, é, planificou, né? Na verdade, ela, ela vai direcionar é, é, cada evento desse que eu falei para vocês, o Renascimento,
é a Reforma e a Revolução Científica, eles estão interligados, embora a gente vai tratar aqui hoje de um aspecto da Reforma que é interessante, que parece ser paradoxal, a gente vai perceber que eles estão linkados e ligados um a um para que o pensamento e a formação do mundo ocidental ela se efetive, ela aconteça e a gente, enquanto cidadãos do Ocidente, a gente se perceba do modo que a gente se entende, né? Diferente do mundo oriental. Bem, qual é o contexto então para a gente entender, né? No campo político e geográfico não havia unidade de países, né? Não havia a formação de países, mas sim cidades, ducados, feudos. A gente está aí no ocaso, né, do feudalismo, ou seja, naquele momento de encerramento, o feudalismo começa a dar sinais de esgotamento. O que é o feudalismo, Israel? É aquele sistema socioeconômico de terras, né, onde as terras são controladas por senhores, suzeranos. Dentro dessa perspectiva, dentro desse sistema, eu tenho os suzeranos, que são os donos, são os senhores, e junto com os seus vassalos, que são os seus servos. Repara que no feudalismo há escravidão, mas é bem pequena. É muito mais interessante se perceber que no feudalismo a gente tem essa formação de camponeses livres, mas que são servos. O vínculo de relacionamento social se dá pela servidão. Então, é um momento em que o campo começa, a grande população campesina, ela começa a mudar, começa a haver esse êxodo para as cidades, porque o Renascimento e o pensamento moderno e a modernidade, ela é efetivamente gerada dentro das cidades, dentro da urbis, onde acontecem efetivamente a formação de novas ideias de pensamento, do resgate da cultura greco-romana, tudo se dá na cidade. Então, no campo político acontece isso, acontece sobretudo também a formação dos estados nacionais. Isso é muito importante a gente entender, pessoal, porque se a gente não entender esse espírito, esse zeitgeist, que é o espírito da época, a gente não percebe o porquê que, por exemplo, Lutero ele não foi queimado lá como John Hus, por exemplo, o tcheco, né, a estrela da manhã da Reforma, ou não foi, enfim, extirpado como John Wycliffe, né, ambos aí do século XIV, 1300 e pouquinho, quer dizer, cento e tantos anos antes de Lutero, porque a situação, o status quo, ou seja, a situação daquele momento já havia mudado, sendo que nesse aspecto político a formação, à medida que as cidades vão sendo formadas, a gente começa a perceber efetivamente, né, a estruturação de um espírito nacionalista, a formação de países. Isso se dá a partir do século XVI, XVII, porque a Europa era uma colcha de retalhos. A gente não conseguia entender a Europa medieval, que vai do quinto século até o século XV, ou seja, quase 1000 anos, né, de Idade Média, que vai de 1476 a 1453. E era essa, em termos geográficos, a gente não tinha essa formação, embora a Idade Média ela foi fundamental para o estabelecimento dos países, dessa característica e dessa formação geográfica dos países que a gente tem hoje, essa configuração da Europa, tá bom? No campo social, como eu disse a vocês, o feudalismo regia essa Europa, esse mundo ocidental. O mundo ocidental a gente fala de Europa, né? Porque é quase nesse mesmo momento que a gente está tratando hoje, século XV, século XVI, que acontece o descobrimento do novo mundo, das Américas, e aí muda tudo, né? É uma outra perspectiva de mundo, porque
se descobre uma nova perspectiva de pensamento e de puxa vida, de novas terras, novas culturas, novos povos, muda tudo, né? Repara, pessoal, que é tudo no mesmo momento histórico. Está ali gerando entre o século XV, XVI, XVII, toda essa questão que a gente está trabalhando, né? O Renascimento, a Reforma e a Revolução Científica. Acontece ali nesses 200 anos. E, então, repara que a partir daí, sobretudo a partir do Renascimento, as coisas começam a ficar muito mais aceleradas. Então, no campo social, quem era o simples artesão, ele começa a virar um designer, ele começa a virar um arquiteto, o sistema de produção muda. Então, a questão social, a ascensão do capitalismo e a própria muda, né? Muda o conceito, e junto com a reforma protestante, sobretudo do viés calvinista, a ideia, o Max Weber ele fala muito sobre isso no seu livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, né? Que o protestante ele quer glorificar a Deus nos seus negócios também. Então, é uma reação, um efeito dominó. À medida que o indivíduo ele começa a melhorar as suas condições de trabalho para fazer melhor, ele começa a ter mais clientela, tendo mais clientela, o negócio começa a se expandir, e se expandindo, ele tem um desenvolvimento econômico maior. E tudo isso era no espírito da ideia de que eu precisava glorificar a Deus com aquilo que eu faço. Descola-se a ideia de ser circunscrito, né? Do sistema social ser circunscrito por uma instituição que vá regindo. Não, o indivíduo. Isso que é muito importante estar na cabecinha de vocês. A reforma é tanto o individualismo quanto a noção do individualismo é reforma. Então, quando a gente pensa em campo social, a gente precisa ter isso bem claro na nossa cabeça. Individualismo é isso, pessoal. Eu tenho a minha ideia, o meu pensamento, e isso é glorificado a partir do Renascimento, tá bom? No campo do pensamento, acabei de dar esse spoiler aí, adiantar isso para vocês, né? A ideia do individualismo, da necessidade de se pensar. O Renascimento traz isso, por isso que muitos historiadores dizem que o Renascimento ele preparou, pavimentou a estrada para a reforma, para que a reforma acontecesse, porque, afinal de contas, quando Lutero ele lê a Bíblia, né? E começa a fazer esse processo de que as pessoas leiam, de tradução da Bíblia, demorou 12 anos, ele e Melanchthon traduzindo a Bíblia para o alemão, e as pessoas precisavam interpretar a Bíblia de acordo com a sua consciência, de acordo com a sua individualidade, ou individualismo aí. A gente percebe que há uma ruptura com todo o sistema feudal, sobretudo o próprio sistema escolástico, o sistema que as missas eram em latim, em que havia, no momento da missa, a transubstanciação, só o sacerdote poderia fazer isso. Começa a haver esse deslocamento desse poder religioso na mão de alguns sacerdotes para o indivíduo, para o senso comum, para a pessoa comum, tá bom? Isso a gente é tributário disso até hoje, né, gente? No campo religioso, isso que eu acabei de dizer para vocês, a própria questão da dificuldade moral que a Igreja Católica enfrentava naquele momento. A gente vai aprofundar isso um pouquinho daqui a pouco, mas a perda de credibilidade da Igreja de Roma também é outro fator catalisador, ou seja, que vai acelerar todo esse processo. A sociedade ocidental era cristã, o campo religioso, que é o que eu quero pensar de modo mais detido com vocês, sendo que a igreja era detentora de toda a interpretação da Bíblia. Então, as missas, como eu disse, eram realizadas em latim, com padres não interagindo com a própria congregação. Então,
né, enfim, o cristão, o membro, ele não tinha, ele não tinha participação na liturgia, na própria liturgia do culto, era algo muito engessado, né? Muito focado e já pronto, né? O protestantismo ele traz esse viés de dinamismo dentro do até o próprio aspecto litúrgico, o aspecto teológico e por aí vai. Mas a gente quer focar no aspecto histórico hoje para a gente trabalhar e tratar o pensamento cristão. Então essa igreja estava envolvida, essa igreja católica, a igreja romana, com três preocupações. As indulgências. O que eram as indulgências? Eram isso desde, gente, da época das cruzadas, isso, ano 1000, tá? Para ficar claro, vocês, às vezes a gente fala muito reforma e indulgência, e a gente acha que só apareceu com o Leão X e o Tetzel, não? Não. As indulgências, elas eram um sistema em que a alma poderia ser reduzido o seu tempo de purgatório, né? Na verdade, é outra também, é outro conceito, é outra perspectiva criada pela igreja medieval para tentar intermediar a questão ali do cristão, aqui a perspectiva era o céu e o inferno. Mas quem é aquele cristão que, poxa, não é tão mal assim, de repente ele estava num mau momento na hora que ele morreu, tá? Ele precisa se purgar, ele precisa se purificar antes de ir para o céu. Então tinha esse tempo do purgatório. E esse tempo do purgatório, né, essas indulgências, elas eram muito relacionadas a obras, né? A construção de hospitais, enfim, esmolas a necessitados, a mendigos. Tinha muito esse viés. Quando o Papa Júlio II, ali, no início do século XVI, 1502, ali, mais ou menos, ele tem a ideia da construção da Basílica de São Pedro, que está até hoje em Roma. Ele entende que a indulgência ela pode ser utilizada nesse aspecto, ou seja, eu estou contribuindo para a construção da igreja, então, ok, eu vou ter reduzido meu tempo no purgatório. Isso era maravilhoso, né? Você tinha o papel de indulgência, você podia pecar no dia seguinte que já estava resolvido. O grande problema, e aí para Lutero, não foram as indulgências em si, mas a exacerbação e a banalização do sistema. Isso precisa ficar muito claro, que parece que a gente, né, numa leitura desavisada ou muito superficial, possa se imaginar que o sistema foi criado na época de Lutero. Não, já existia. O que fez com que Lutero ficasse muito em oposição foi a banalização do sistema e desse sistema de indulgências e sobretudo por Tetzel, porque aí a coisa degringolou, fugiu ao controle, então se fazia tudo por dinheiro, né? As Santas Relíquias, então, só para você ter uma ideia, Frederico, que era o príncipe da região de Lutero, ele tinha para mais de 20 mil, 16 mil itens no palácio deles, da época de Lutero, portanto, né? Então estou falando ali do século XVI, iníciozinho do século XVI, e elas estavam interligadas, viu, gente? As indulgências e as Santas Relíquias, que muita gente não fala só das indulgências, perdão, isso, só fala das indulgências, porque você fazer uma visita, por exemplo, claro, paga, né? As relíquias lá de Frederico, era batido também em tempo no purgatório. Então você tinha relíquias como a pena da pomba do Espírito Santo, pedaços do berço de Jesus, pedaços da cruz, enfim, leite de Maria, coisas assim estapafúrdias e loucas para a gente hoje em dia, mas que para aquele momento, para aquele homem que estava no colapso, né, no ocaso do sistema medieval, né, a gente, claro, pessoal, 1453 começa ali a modernidade, mas é um marco, né? O pensamento medieval, esse período ali, século XV, século XVI, tem muito do medievo e muito do moderno.
sobretudo o Renascimento, ele está ali nesse período de passagem, de intermediário. Então, as Santas Relíquias eram outra questão que a igreja estava envolvida. E, por fim, a simonia, que era a venda, né, a troca de cargos eclesiásticos por recursos financeiros, né? Era tudo muito político, muito estratégico. A própria eleição de um novo Papa era todo um processo de articulação política e de simonia, de troca e de venda de cargos eclesiásticos. Olha que interessante. Então, nesse campo, olhando esse pano de fundo, isso foi apenas mais um fator gerador e um catalisador e um acelerador para que a reforma efetivamente ela eclodisse. Então, pensando então em fatores geradores, está aí o Papa Leão X e Lutero, os dois protagonistas do desaguar, né, da reforma protestante. A causa mais imediata da reforma foi, claro, a tentativa de financiar as glórias arquitetônicas e artísticas do papado através do recurso teologicamente dúbio, aquilo que eu acabei de explicar, da venda de indulgências espirituais. O Papa Leão X, da Casa dos Médici, olha, a gente precisa entender isso, tá, gente? De onde que veio esse Papa? Ele veio dos Médici. Os Médici eram banqueiros, ok? Né? A família poderosíssima da Europa renascentista. Então, os Médici são chamados os padrinhos da Renascença, por causa dessa questão da glorificação do homem pelas obras de Da Vinci, Michelangelo, Donatello, Rafael, Botticelli e outros artistas do Renascimento, porque é uma glorificação do homem. Então ele autoriza o Leão X, né, o Tetzel, um frade viajante, a vender indulgências nos territórios alemães, para exatamente levantar recursos aí para a construção da Basílica de São Pedro. E isso é o fator desencadeador que Lutero vai e coloca as 95 teses. Tudo é muito romântico, né? E era muito comum, viu, gente, se colocar questões teológicas para debate. O Lutero não faz nada de além nada disso. Ele vai colocar lá as 95 teses para se debater. Fazia todo sentido no campo universitário. Não se esqueçam, Lutero era um acadêmico, ok? E deixa eu abrir um parênteses aqui. Que legal que você está estudando, que bom que a gente está aprofundando a história do cristianismo, história da igreja, do pensamento cristão. São coisas distintas, mas que se tocam, se tangenciam, porque você percebe esse fator de aceleração e a magnitude quando efetivamente um intelectual ele não se converte a palavra, mas quando ele se deixa usar para ser uma ferramenta, enfim, de Deus, no sentido de estabelecer os propósitos divinos de Deus, de correções, de rumos que o sistema espiritual cristão possa estar tendo. Então, que bacana ter você aqui com a gente, para a gente poder pensar melhor e ser cada vez mais utilizado aí por Deus para isso. Então, fez esse parênteses aqui, mas isso é muito importante. Lutero era um intelectual, um acadêmico, ok? Assim como Paulo, assim como Agostinho, assim como Tomás de Aquino, só para a gente pensar. Então, fatores geradores da reforma, além da questão das indulgências, a Revolução, gostei de colocar isso para vocês, a Revolução Protestante tem origens mais profundas, como o próprio secularismo político da hierarquia da igreja, sem dúvida, né? A igreja ela perde o seu viés puramente espiritual e ela passa a ser puramente uma instituição política, a ponto de fazer pacto com reis, com duques, com chefes de estados, para que a coisa acontecesse, busca proteção, tem exércitos. Por exemplo, o Papa Júlio II ele era militarista. O Papa Júlio II foi antes de Leão X, iníciozinho ali do século XVI, ele morre em 1513,
Então, assim, e aí assume Leão X, que foi o Papa da controvérsia da Reforma, mas Júlio II tinha exército, ia para a guerra. Então, assim, a, a, a igreja ela tinha muito mais um viés de um Estado, efetivamente, né? Ela é extremamente secular, não um aspecto mais espiritual, tá bom? Estava cada vez tão mais progredindo e isso destruía, né, solapava a sua integridade espiritual, como eu acabei de dizer, envolvia questões diplomáticas e militares, também como eu acabei de informar. A própria guarda suíça é herança desse período, desse momento, né, dessa igreja medieva que era um estado secular, praticamente, tá bom? A ascensão, então, do poder monárquico, ou seja, lembra que eu falei para vocês das cidades, né? O colapso do feudalismo, ele ajuda a fazer isso também, porque eu começo a ter as cidades se juntando, o espírito de nacionalismo, a ideia da formação de um Estado alemão, de um Estado que fosse, enfim, inglês, essa coisa de sentimento nacional, isso é muito importante para a gente entender por que lá os príncipes alemães eles acolhem Lutero, porque eles entendem que aquele ali é o momento de mudança, do turning point, para se formar uma união das nações, a ideia de nação, a ideia de povo, a ideia de bandeira, tudo isso começa aí, claro, que isso tem o seu desaguar ali do século XVIII, XIX, mas começa ali. A insurgência, então, local dos alemães contra as ambições do papado e do imperador. E um outro fator que eu quero que vocês guardem, que é importante, parece paradoxal, que eu havia dito antes para vocês, mas que é fundamental para a gente entender o que levou Lutero a pregar as 95 teses e ir de encontro, né, à maior instituição, a instituição mais poderosa daquele período. O espírito anti-helênico com que Lutero procurou purificar o cristianismo. Gente, à medida que o Renascimento foi extremamente importante para a Reforma, características renascentistas eram muito mal vistas para os reformadores, ok? Então, por exemplo, dentro do bojo do Renascimento, a ideia do individualismo, da consciência, da autonomia na interpretação da Bíblia, isso é Renascimento, que o Renascimento ele advém do humanismo, né? O humanismo o que era? Era um método de estudo inicialmente que se estudava a gramática, a poesia, a retórica, ou seja, aí estou falando de Grécia, de mundo grego, de mundo helênico, ok? Pós Alexandre o Grande, ou seja, que se estende até a ideia clássica, né? A ideia do mundo greco-romano, a ideia romana, e onde a principal característica era o ad fontes, ou seja, vai direto ao texto, qual o original desse texto. É a partir daí, gente, que se começa a entender quais foram as línguas da Bíblia em que o texto original bíblico foi escrito. Olha, foi escrito em hebraico, então preciso estudar hebraico. Foi escrito em grego, então preciso estudar grego, preciso me aprofundar no grego. Então, o ad fonte serve para isso e ele é esse fator catalisador aí para a reforma. No entanto, o paganismo que advém junto com o Renascimento, isso causa um espanto, um furor nos reformadores, sobretudo ali no Lutero. Então, Lutero ele busca devolver a base bíblica do cristianismo aos seus primórdios, não mais tanto uma filosofia escolástica, uma filosofia grega que fosse gerando, que fosse moldando, né, o pensamento teológico da igreja e a igreja, ok? A ideia dos reformadores é vamos falar menos de Platão, de Sócrates, de Aristóteles, de Epicteto, enfim, de tantos outros aí, de Cícero, de Virgílio, e vamos para a fonte, vamos para o ad fonte, vamos para o original, vamos
para a língua original, para o texto bíblico. Por isso, um dos solas, sola escritura. Ok? Está fazendo sentido para vocês? A gente começa então a perceber que é muito mais do que a gente imagina. A questão da reforma não é só as indulgências, não são só as indulgências, não são só as questões da formação dos Estados nacionais, mas havia esse zeitgeist, né, esse espírito de sentimento de rejeição ao mundo helênico, ao mundo pagão. Ok? Ainda sobre essa questão dos fatores geradores da reforma, tudo que a Igreja Romana acrescentar à cristandade que não, e a partir daí começa a desencadear uma série de coisas, né, que não se encontrasse respaldo bíblico, em especial no Novo Testamento. Os reformadores vão muito ao Novo Testamento, agora era solenemente questionado, criticado e muitas vezes excluído pelos protestantes. Então, alguns aspectos aqui, os sacramentos, os rituais, as artes, lembram? A partir daí, né, a gente tem um século depois, praticamente, da Reforma, a Guerra dos 30 Anos, 1618 a 1648, onde há né, essa querela e uma guerra entre católicos e protestantes ali na Europa, região da Boêmia, sobretudo na Alemanha. Então, assim, a destruição de imagens, essas artes que são relacionadas ao mundo greco-romano são extirpados, não interessa mais. Então, as estruturas organizacionais, ok? Toda aquela estrutura do Império Romano que a Igreja absorveu para ela, isso tudo começa a hierarquia sacerdotal, a autoridade espiritual. Olha, a reforma ela tem esse espírito, gente, espírito questionador. Guarde isso, que a coisa ela está interligada. Esse espírito questionador vai ser extremamente importante para quê? Para a revolução científica. Porque, afinal de contas, o homem ele não vai ficar mais preocupado na revolução científica a explicar o mundo de acordo com a Bíblia. Ele vai explicar o mundo através da observação, da matemática, das leis físicas. Claro que, no primeiro momento, eles são deístas, até agnósticos, depois ateus, né? Arthur Schopenhauer é o cara que traz isso lá no século XIX, essa noção tão exacerbada de ateísmo que a gente tem hoje. Mas voltando, só para a gente chegar aqui e entender, eu dei uma viajada aqui junto com vocês, mas a própria teologia, né, a teologia dos escolásticos, que era pautada em quem, gente? A escolástica na razão Aristóteles, pensamento racional, pensamento grego. Isso começa a ser rechaçado. Crença no purgatório não serve. Está na Bíblia? Não está. A infabilidade papal está na Bíblia? Não serve. Não está na Bíblia? Então é rechaçado. O próprio celibato do clero. Lutero casa, né? Lutero casa. Enfim, a sua esposa, ela é um dos vetores que conduz ali o ministério dele, a coisa acontecendo. A doutrina da transubstanciação, né? Que é a transformação do pão em carne de Cristo e do vinho em sangue. Não, só se representa. Zwingli vai tecer comentário sobre isso de um modo mais claro, que Lutero ainda pensava um pouquinho. Lutero é muito da doutrina da transubstanciação. Zwingli que entende a ideia da consubstanciação, que é a ideia da representação. Só representa, o pão e o vinho representam o corpo e o sangue de Cristo. Uma coisa interessantíssima que a igreja medieval ela estava assentada a ideia de recompensas, a ideia de débito e crédito, a ideia contábil, sobretudo dos méritos dos santos. Então, até a ideia de purgatório, se iria lá, se venerava os santos, porque através... Quem são esses santos? Foram pessoas boas do passado, que deixaram um legado de vida espiritual, de vida, de vida cristã a ser seguido. Então, esses santos, eles tinham méritos que eram contabilizados e creditados nesse banco, entre aspas, espiritual, coordenado pela Igreja Católica.
Então a veneração popular de Maria, olha como é que a coisa começa, a gente começa a perceber que o protestantismo ele busca, né, dentro dessa ideia do individualismo do renascimento, essa autonomia, essa autoconsciência, essa percepção própria do escrito bíblico. Tá? E aí a própria Santa Amada Igreja ela é rechaçada, afinal de contas, o texto lá de Romanos que Lutero lê, o justo viverá pela fé, é a fé que me salva, não é a igreja, não é a instituição, então esse é o cerne da reforma. Ok, pessoal? Então, esses são alguns fatores geradores da reforma. E agora eu queria que a gente pensasse no legado, para a gente já ir para o final desse nosso bate-papo. Hoje foi bem rapidinho, né? Mas eu busquei ser bastante objetivo para que a coisa fique bem sedimentada em vocês do que é relevante e importante. Legado na política, o Estado moderno, essa separação entre Estado e religião, isso é reforma protestante, porque dentro da perspectiva católica, quem é que coroava os reis? Era o Papa, então havia essa amálgama, essa mistura entre Estado e religião, entre governo e religião, né? Fundamentos da igualdade e da liberdade, exatamente pensando nessa ideia da autoconsciência, quando Lutero traduz, gente, né, para o alemão, para a língua vernácula do povo, os escritos, eu posso ler, eu posso interpretar, eu posso entender a minha maneira. A própria elevação da mulher, né, o status da mulher, a mulher está ali junto. A esposa de Lutero, não me vem o nome dela aqui à cabeça agora, Catarina Vambora, lembrei. Catarina Vambora é ela que cuida das finanças, ela que gerencia todo o processo. Ela é extremamente ativa dentro da reforma protestante. Tá? A educação, Lutero, ao traduzir, tá certo, da Bíblia, abriu para o alemão, 90% da população alemã da época de Lutero era analfabeta. Então, Lutero, através das crianças, ele começa um processo de alfabetização que mais tarde vai ser o fator gerador do sistema educacional maciço alemão. A Alemanha é um dos países mais desenvolvidos do mundo até hoje, né, gente? Então, tem alguma coisa a ver com essa questão da educação, a separação de Estado e Igreja que eu já falei. Então, a reforma trouxe o fomento e o desenvolvimento do mundo moderno, tal como a gente conhece hoje, gerou dádivas desfrutadas ainda hoje, pessoal, como a liberdade de pensamento do indivíduo, é algo que as pessoas não reconhecem, não falam e não entendem porque não vão para a história. E aí falam que não deve, se perdem. Essa liberdade de expressão que os meios de comunicação falam tanto, agradeço a reforma protestante. A igualdade, o nacionalismo, a democracia, a democracia ela é cultuada em todo, né? Estou exagerando aqui a palavra, mas ela é exacerbada na reforma. Acontecem também as mudanças nas leis, no casamento, na própria noção de família, ok? Novos conceitos e instituições na educação, na saúde, fundamentos de igualdade e liberdade, como eu falei, são a evolução da tese luterana de que não existe diferença entre leigo e clérigo. Todos são iguais perante Deus, daí se deriva a ideia de que todos são iguais perante a lei. Nesse muito sucinto bate-papo nosso acerca da reforma, eu quis trazer, claro, a gente precisava rememorar algumas questões, as indulgências, né, a ideia da corrupção moral, enfim, da igreja, da época, mas eu quis trazer pitadas de algumas coisas bem diferentes e bem mais profundas para a gente entender a reforma protestante. A ideia desse pensamento anti-helênico dentro ali dos reformadores, sobretudo de Lutero, e a percepção, pessoal, de que a reforma protestante
ela foi efetivamente uma revolução. Ela foi um turning point, um ponto de inflexão, um ponto de mudança para a formação do Estado e do mundo moderno que a gente vive hoje. Então, sem a reforma, a gente não teria características que a gente tem hoje no mundo moderno, no mundo pós-moderno, esse mundo contemporâneo que a gente chama, enfim. A reforma, sem dúvida alguma, ela trouxe para nós ocidentais e também depois para o mundo que essa coisa reverberou um status quo, uma atual situação das coisas, de muito pensamento, de muita forma, de muito modus vivendi, da forma como a gente vive hoje. Então, a importância da reforma, claro que ela é religiosa, mas ela é econômica, ela é política, ela é social, ok? Isso que eu quero que vocês guardem. Foi muito bom a gente estar aqui nesse encontro. Livros aí que eu utilizei para vocês, de referência, o Dawson, o Gonzalez, o Alistair McGrath, um livro também que eu li para esse projeto, para esse bate-papo aqui, preparar esse encontro com vocês, foi o Richard Turner, né, que é um filósofo americano, que ele tem um livro chamado A Epopeia do Pensamento Ocidental. É um livro bem interessante para ter, é um livro que ele também dá outras perspectivas acerca da formação do Estado moderno. Como a gente está trabalhando, né, a história do pensamento cristão moderno, acho que tem tudo a ver com a gente. Pessoal, foi muito bom a gente estar juntos. Espero que tenha sido tão producente para vocês como foi para mim. E a gente, mesmo que a distância aí, a gente está se comunicando, está se vendo agora, né? Olha a tecnologia aí, olha fruto, né, da reforma, como isso tem ajudado a gente aí, tá bom? Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo encontro.